Tribuna Independente dessa noite eu recebo o nosso comentarista e sociólogo Edinho Silva. Edinho, seja bem-vindo, como todas as quartas-feiras. Obrigado, Alcides. Mais uma vez é uma grande alegria participar da Tribuna e dialogar com o público de casa sobre temas importantes, né? Temas importantes no dia de hoje, por exemplo, um tema que chamou a atenção de todos nós que acompanhamos ao longo do dia os telejornais, que acompanhamos veículos de comunicação, rádios pelo Brasil todo, a mobilização, as mobilizações aqui em São Paulo, de uma forma bastante intensa, no Rio de Janeiro também. Eu queria saber um pouquinho, o sociólogo Edinho Silva, o que é que pensa daquilo que aconteceu no dia de hoje? Olha, Alcides, eu inclusive já falei aqui no Tribuna em outras oportunidades que eu penso que as mobilizações de junho de 2013 deram início a um processo que se engana quem pensa que essas mobilizações simbolicamente foram para casa, né, e adormeceram. Eu penso que elas estão presentes, latentes. Esse sentimento de mudança, de construção de uma nova cultura política está muito presente na nossa sociedade. E qualquer motivo, seja ele qual for, né, dependendo da cidade, da conjuntura, ele mobiliza, ele desperta esse sentimento de mudança. E o que nós estamos vendo no Brasil não é muito diferente do que aconteceu com a Primavera Árabe, né, nos países árabes, que aconteceu com o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, ou com os indignados da Europa. E as características são semelhantes. Claro, em cada país isso aconteceu de uma forma, a conjuntura criou um motivo, né, a situação política criou um motivo. No Brasil, são mobilizações diferentes, né, com outras pautas, mas elas trazem um sentimento de mudança, a necessidade de um novo desenho de Estado, a necessidade de um legislativo que se recicle, que se reformule, de um judiciário que seja menos essa caixa preta e que tenha mais controle da sociedade, que esteja mais próximo da sociedade, e um executivo mais presente, inclusive, onde a população possa opinar sobre os grandes temas e as grandes decisões. Então, o que nós vimos hoje, na verdade, é a continuidade de um processo, né? Em cada cidade a agenda muda um pouco, a forma de mobilização muda um pouco, mas é muito semelhante com aquilo que nós vimos no inverno, né? Um inverno de noites frias, mas de ambiente político muito quente, que foi o mês de junho no Brasil, né? Concretamente, essas reivindicações têm tocado o Congresso, têm tocado o Senado, têm tocado o Poder Executivo? Você vê de uma forma otimista o resultado disso? Ou será que a gente já está entrando numa fase em que as coisas parecem já adquirir uma certa normalidade? Olha, Alcides, eu penso que o modelo de Estado que nos trouxe até aqui, ele está falido. Nós temos que repensar o modelo de Estado. Nós temos que pensar um legislativo que seja mais próximo da sociedade. O legislativo ele tem uma concepção muito encastelada, né, onde muitas vezes ele está muito distante da vida concreta da sociedade. O judiciário ele sofre menos ataques, né, as mobilizações não foram canalizadas pelo judiciário, até pela característica do judiciário, né. Existe um certo temor do judiciário, mas claro que a legitimidade do judiciário também está questionada. E o executivo, né, que foi, no primeiro momento, o grande alvo das mobilizações de junho. Eu penso que sensibilizou, mas muito pouco perto da energia de transformação que está aí. No meu entender, a presidenta Dilma acertou ao construir uma agenda diante das mobilizações, né, pode-se questionar, mas a própria pesquisa Ibope mostra que quase 80% da sociedade brasileira, por exemplo, é favorável que a sociedade opine em grandes temas, né? Nós podemos questionar a pauta do plebiscito, se é mais para cá, se é mais para lá, se é isso, se é aquilo. Mas é evidente que a sociedade quer participar, ela quer opinar sobre os grandes temas. E o legislativo, eu penso que hoje é o poder mais desgastado, é o mais desgastado, e é o que mais me parece que tem dificuldade, até pela sua heterogeneidade, de entender que essa agenda colocada nas mobilizações do Brasil é uma agenda concreta, real
E se o Legislativo não estiver atento a essa energia de transformação, pode efetivamente ser o poder que mais vai sofrer com essa queda de legitimidade que as mobilizações estão mostrando. No mês de junho você já dizia assim, precisamos estar atentos, não devemos nos acomodar diante dessas manifestações. E a gente está percebendo que em menor escala, mas essas manifestações continuam e continuam de uma forma ainda intensa. Hoje nós tivemos, por exemplo, a retomada do mensalão, que há também uma expectativa da sociedade em relação a alguma resposta efetiva diante de todo o julgamento, de todo o processo, de tudo aquilo que foi se desenvolvendo ao longo de meses. A população, nesse momento, você vê essa expectativa ainda intensa, forte, já faz algum prognóstico a respeito de perspectivas do mensalão? É o assunto do dia. Olha, a conjuntura do momento, ela tem tanto a questão da retomada do julgamento do Supremo, como a questão das denúncias envolvendo o metrô que mobilizou a cidade de São Paulo. Eu penso, na verdade, primeiro, quando se tem denúncia, tem que se apurar. A sociedade quer isso, quer que se apure, né, com direito ao contraditório, com direito a um amplo, que se diz assim, a uma ampla possibilidade de defesa. O Estado de Direito é um pilar da democracia, então nós não podemos ferir o Estado de Direito em hipótese alguma. Então o direito ao contraditório, ao questionamento tem que existir. Agora, o processo de apuração de denúncias, é evidente que isso está colocado. Quando a sociedade coloca, as mobilizações colocam a questão de uma maior transparência do Estado como uma agenda concreta, na verdade, se nós formos interpretar, o que a sociedade quer é um controle maior dos gastos públicos, é um controle maior da destinação do dinheiro público, é que o Estado seja mais transparente, né? O Estado como um todo, tanto o Legislativo como o Executivo, como o Judiciário, né? Tem que haver uma maior transparência do Estado e um maior controle da sociedade civil. Eu penso que essa agenda é inevitável. Edinho, tocando no tema que, na verdade, a gente não teve tempo na vez passada, e você até quase ao se levantar disse assim, Dalcides, mas eu queria assim fazer uma referência à situação de violência que a gente está vivendo e trazendo inclusive aquele fato do menino Marcelo. E você dizia assim, vamos devagar porque aquilo que está aparecendo à primeira vista pode ser que não seja bem assim. Passados 7 dias, uma semana depois, qual que é o seu parecer sobre esse caso específico, por exemplo? Olha, eu penso que está sendo investigado. Isso é extremamente positivo, que haja uma cautela na investigação. O que me chocou, como acredito que chocou qualquer pessoa que tenha lido a matéria, como pode, porque 13 anos é pré-adolescente, né? É quase uma criança, como pode um garoto de 13 anos ter capacidade de provocar assassinatos? Tamanho estrago. Em série, né, atrás do outro, no mesmo momento, e não ser interpelado pelo adulto. Ou seja, um adulto vendo a criança matando, aí tem a possibilidade de envenenamento, que só uma autópsia vai dizer se isso aconteceu ou não, porque é muito estranho, né, um garoto de 13 anos atirar num, atirar no outro, e ninguém vai lá e... Não é um adulto, né, é uma criança. Então assustou a mim, assustou todo mundo que leu. Leu as matérias divulgadas pela imprensa. Então, exige cautela, né? Como nós comentamos quarta-feira, tinha acabado de acontecer, existe cautela para que você não pegue esse menino que acabou sendo vítima também e não faça uma conclusão precipitada. A princípio, gera estranheza. A polícia é muito convicta, né, na hipótese que ela levanta. A médica, os familiares mais próximos levantam muitas dúvidas. O comandante do batalhão onde os pais trabalhavam também começam a levantar dúvidas, outras hipóteses começam a aparecer. Enfim, eu penso que tem que ser apurado. Agora, é um ato de violência. Se esse menino foi capaz de tamanha violência, eu penso que tem que se abrir aí um processo
de investigação dos psiquiatras, dos psicólogos, para poder entender, né, como que uma criança de 13 anos, né, filho de uma família razoavelmente estabilizada, porque me parece que é isso, desenvolve uma doença mental, né, psiquiátrica, psicológica, a ponto de organizar, pensar, organizar e executar um crime com essa brutalidade, com essa frieza. Então, seja qual for a hipótese conclusiva, né, a hipótese levantada que venha a ser concluída como de fato a verdadeira, o fato em si, eu penso que se for uma violência, né, externa à família, ela é brutal, né, e tem que efetivamente ser pensado o que é que gera tudo isso. Se for uma violência dentro da família, de uma criança aparentemente saudável, de uma família estável, isso tem que ser pensado. Agora, é um ato de violência, né? Uma família foi dizimada. Seja qual for o motivo, uma família foi dizimada e isso não pode ser tratado como um fato qualquer. Acho que são duas vertentes aí, por exemplo, de um certo descrédito da população em relação à polícia. Uma segunda vertente, a questão de se questionar armas em casa, né? A campanha do desarmamento que a gente teve quase que recentemente, mas eu acho que essas duas questões elas estão colocadas. Será que há um descrédito numa instância como a polícia e, ao mesmo tempo, o debate que talvez precise ser reaberto de ter armas em casa? A questão, nesse caso da arma, a arma era um instrumento de trabalho dos pais, exatamente, né? É mais difícil. Agora, fica um aprendizado, né, que às vezes os pais que são policiais ou trabalhadores da área de segurança, a questão do filho, às vezes, presenciar o manuseio ou ter acesso à arma, ou a questão do acesso se tornar uma coisa banal, né? Isso é uma coisa a ser pensada. Agora, é evidente que as nossas polícias, elas têm um certo descrédito, né? E é um descrédito que a sociedade, na verdade, é vítima dele, né? Porque a polícia, ela é objeto, muitas vezes, de muitas denúncias. Policiais, não é raro, envolvimento policiais em crimes, em corrupção. Não, então, o aparato estatal, né, de proteção da sociedade civil, ele está um pouco corroído, né? E que nós vamos recuperar a credibilidade em relação à polícia com ações concretas. Primeiro, um melhor processo de seleção dos nossos policiais. Para isso você tem que ter uma carreira policial mais atrativa. Hoje o policial, ele é policial e ele tem o bico institucionalizado, né? Ele exerce tantas outras atividades para compensar, né, um salário baixíssimo, uma carreira totalmente desorganizada, desestruturada. Quando é a Polícia Civil é com baixíssimo investimento, com baixíssimo preparo, também com uma carreira mais rebaixada que a polícia, pouca capacidade de investigação, portanto, solução. Quando você não soluciona os crimes, esse é o fermento da criminalidade, porque a impunidade é o maior fermento da criminalidade. Então, nós precisamos efetivamente recuperar a credibilidade na polícia, que passa um pouco por essa recuperação da credibilidade no Estado, né? Nós estamos falando aqui de queda de credibilidade do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e de todos os organismos que estão dentro desse Estado, inclusive das polícias, né? A gente tem 30 segundos, vamos à pergunta da população, a pergunta dos nossos telespectadores. Vamos lá. Paulo, boa noite. Boa noite, Alcides. Boa noite, Edinho. Você falou agora um pouquinho da queda da credibilidade dos poderes, das organizações estatais, e o Marco Miller, de Porto Alegre, para ele, as manifestações que vêm ocorrendo nesse mês de agosto têm criticado principalmente o Poder Executivo mais do que nos outros meses de junho e julho. Ele diz do descontentamento com governadores, o descontentamento com prefeitos, e temos visto na mídia, principalmente, os atos no Rio de Janeiro contra o governador Sérgio Cabral. Ele pergunta, efetivamente, a insatisfação do povo pode tirar um governante do poder? Olha, legalmente, hoje não, né? Inclusive, esse é um dos debates da reforma política eleitoral. Você poder fazer uma consulta popular em algum momento do mandato e a população, por meio de uma consulta,
tirar o governante e reabrir o processo eleitoral. Hoje, a nossa legislação não permite isso. Agora, é evidente que tem um desmantelamento da legitimidade do Estado. Em relação aos policiais, aos prefeitos e aos governadores, se deve muito pela queda da qualidade de serviços, né? Tem um questionamento muito grande pela qualidade do serviço. Ou por um sentimento que eu penso que ele está muito presente na sociedade e nós temos que estar atentos, há uma certa percepção de que aqueles que exercem cargo público, eles criam regalias, né? Eles se distanciam do conjunto da sociedade, eles se diferenciam por benefícios que a sociedade não tem. Então, portanto, esse distanciamento entre quem tem cargo eletivo e a sociedade de uma forma geral, é um distanciamento nocivo para a democracia. Agora, para concluir, já que o nosso tempo está escasso, o que eu penso? Nós temos que repensar o modelo de Estado, mas repensar do ponto de vista da democracia. Né? Porque o que mais me assusta é um discurso generalizado contra quem exerce cargo eletivo e que aí cria um certo sentimento de surgimento de aventuras, né? Daqueles que se colocam acima da democracia, acima dos partidos, acima das instituições. E a nossa história está repleta de exemplos que quando se cria esse ambiente e a sociedade embarca numa aventura como essa, é um desastre. Eu não vou aqui ficar detalhando, mas só nós olharmos a história brasileira e a história mundial. Então, eu penso que qualquer saída para essa crise de credibilidade tem que se dar pelo fortalecimento da democracia, por um modelo de Estado que seja mais próximo da sociedade civil. Eu quero agradecer nessa noite a presença do nosso comentarista e sociólogo Edinho Silva. Edinho, mais uma vez, muito obrigado. Nos encontraremos quarta-feira que vem. Eu que agradeço, Dalcides, um grande abraço a você e ao público de casa.